Dando continuidade às nossas aulas, agora nós estudaremos sobre os biomas. Nessa aula nós veremos primeiro sobre os conceitos sobre vegetação, como o bioma propriamente dito, o que seria uma biota, ecossistema, domínios morfoclimáticos, que são conceitos utilizados para estudar a vegetação. Depois disso nós estudaremos sobre os biomas no mundo, sendo divididos então através das latitudes e até pela altitude. E depois nós teremos exercícios sobre esses biomas do mundo. E na outra aula nós estudaremos sobre os biomas do Brasil. O nosso primeiro conceito que nós temos é o conceito de bioma, cujo conceito, que foi criado em 1916 por um ecologista, ele significa, então, uma área geográfica onde são encontrados a flora e a fauna com condições climáticas específicas. Portanto, repare como é fundamental sabermos aqui o aspecto da localização e também sabermos em relação ao clima. Aqui nós temos uma imagem que mostra como são diferentes cada biomas, em que eles têm, portanto, uma característica visual diferente. Cada bioma, portanto, ele tem uma característica visual diferente. E é fundamental o vestibulando identificar quais são essas características presentes, que podem estar mencionadas num texto ou numa imagem, e entre outras formas, como trechos de músicas, descrições, gravuras, desenhos e assim por diante também. E até nos mapas, é evidente que é um tema que é muito cobrado nas provas de geografia. O nosso segundo conceito é o termo biota, que ela é um conjunto de seres vivos, ou seja, flora e fauna, que habitam um determinado ambiente geológico, como nós temos o caso, uma biota marinha e uma biota terrestre. Portanto, nós dizemos isso para generalizar toda essa área de influência que há na região. E o nosso terceiro conceito é o de biosfera. Lembrando que a Terra ela tem várias esferas, como litosfera, que é a camada da crosta terrestre que nós pisamos. Temos a atmosfera, como nós vimos, que há aquelas influências na climatologia. Há também a hidrosfera, que será um tema posterior. E juntos eles têm também a biosfera, que integra então todos esses conjuntos. E ele engloba tanto as biotas como também os biomas. Para entendermos melhor o que é uma biosfera, é importante então pensarmos uma esquematização através de conjuntos, sendo que aqui nesse primeiro círculo nós temos tudo que representa a atmosfera, sendo que uma parte dela acaba tendo então uma relação com a crosta terrestre, que seria esse segundo conjunto. E o último conjunto seria da hidrosfera. Se olharmos aqui nesse ponto preto, que seria a intersecção desses conjuntos, nós temos a biosfera, que então é essa interação entre as três camadas, atmosfera, crosta terrestre e hidrosfera. Isso é importante entender que justamente a vegetação ela tem uma grande conexão com outros fatores, como a água, a crosta terrestre e a atmosfera. E as atividades humanas, evidentemente, elas têm então impactos, uma vez que eles são realizados na crosta terrestre, na hidrosfera e na atmosfera também. Ou seja, há grandes consequências também
dos seres humanos com a biosfera. Depois falamos mais sobre esses impactos ambientais seres humanos. E aqui nosso quarto conceito é o conceito de ecossistema, que é o conceito mais básico que existe e provavelmente você deva lembrar dele facilmente. Que ele é definido então como uma interação entre os fatores bióticos, ou seja, os organismos vivos, e os abióticos, que seria então o ambiente físico e químico, como a água, a chuva, os nutrientes, né, que contêm os solos e assim por diante. Temos aqui um esquema sobre o que é o ecossistema. Então, os abióticos. E aqui nós temos os bióticos. Né? Lembrando o nome, bio, de vida, então relacionado àquilo que seria a flora e fauna. E os abióticos seriam os elementos naturais, né? Como energia solar, né? A temperatura sobre as rochas, cascalho, vento, a chuva, né? A água do rio, por exemplo, e assim por diante. O ecossistema é essa interação entre esses sistemas, o abiótico e os bióticos. E o nosso último conceito é um conceito que nós vamos ainda trabalhar melhor ele quando abordarmos os biomas do Brasil. Essa é uma outra classificação que existe, que é formulada pelo brasileiro Aziz Absaber, que vocês já ouviram falar dele sobre relevos. E o domínio morfoclimático, como o nome diz, né, domínio, então é uma área que tem, portanto, uma territorialidade, morfo seria a forma, e aqui tem a ver com clima. Então seria mais ou menos a características definidas por tais ações intempéricas, né, como vento, chuva e assim por diante. E o conceito ele pode ser definido de forma bem breve como agrupamento de homogeneidade, ou seja, de coisas iguais, homogêneo, iguais de relevos e solos, coberturas digitais e clima. Então, entendendo melhor uma característica, o conceito de domínio morfoclimáticos, ele aborda então várias abordagens. Ele tem, portanto, o relevo, ele tem o solo, ele tem as coberturas digitais, ele tem o clima, e tenta identificar então as regiões que têm maiores quantidades semelhantes dessas características. Já o bioma já é uma área geográfica, ele é uma localização, né, onde eles vão ter então algumas condições específicas. São conceitos praticamente iguais, né, se a gente for pensar que são ambos sobre vegetação, mas eles têm uma diferença, que nós vamos analisar isso melhor quando estudarmos sobre o Brasil. Por enquanto, nessa aula, nós estudaremos os biomas. Já na próxima aula, nós vamos ver tanto o bioma quanto o domínio morfoclimático do Brasil. E para que vocês possam já entender o que seria um domínio morfoclimático e comparar com o que seriam biomas, nós demos então nomes que não apareceriam em relação aos biomas. Como, por exemplo, a araucária, por exemplo, domínio morfoclimático 5 aqui, que está nessa região, ela aparece como domínio morfoclimático. Assim como o nome mares de morro também não aparece nos biomas. Então, existem algumas diferenças, como nós veremos, né? Mas em outros teremos também alguns biomas que nós acabamos entendendo. Mas faremos uma melhor explicação na próxima aula. Mas o que o vestibulando deve se atentar nessas aulas de biomas? Primeiro, sempre relacionar o bioma com o clima. Também é importante saber a localização, ou seja, a espacialização de onde está localizado esse bioma. Também é importante saber sempre as características biológicas de cada bioma. Importante também saber quais são as atividades econômicas, lembrando, né, que a geografia é o estudo da relação da sociedade à natureza. Então, vamos pensar como que é relacionado cada bioma nas atividades econômicas.
O que dá para explorar o ser humano com alguma região, né, algum bioma específico. E qual é esse impacto ambiental que vai ser causado também, né? Que isso também é uma relação, que seriam então os efeitos negativos de uma atividade humana, atividade antrópica, na região. Temos três tipos de estratos vegetais. O primeiro é a formação herbácea, que tem a ver com gramíneas, com gramas, que podem ser, por exemplo, a erva mate, por exemplo, e entre outros tipos. São gramas, de forma mais geral explicada, é como se fosse uma grama. E ela é uma estatura bem pequena, quando comparado às demais estaturas vegetais que falaremos. O segundo estrato é a formação arbustiva, que tem a ver então com arbustos, que seria então um meio termo. É uma altura média, digamos. Já o terceiro exemplo, que é a formação florestal ou arbórea, que tem a ver então com um conjunto de árvores. E aí nós podemos pensar então nas florestas amazônicas, Mata Atlântica e assim por diante. É fundamental que vocês estejam cientes dessas diferenças, porque são nomes que vão aparecer. Isso muitas vezes é um pouco complicado nos vestibulares. Alguns termos científicos utilizados para caracterizar um bioma e assim por diante. Mas sabendo então esses três tipos de estratos vegetais já é um começo. Não sei se vocês tiveram biomas em biologia, mas se tiveram, se já falando das características, então elas ficam mais fáceis para revisar. E se vocês não tiveram, é importante que vocês tenham, pelo menos, um conhecimento geográfico de onde está localizado, então, alguns biomas mais importantes. Nós podemos dividir que existem três, digamos, regiões com biomas, né, que estão divididos com nossas zonas climáticas, que tem a ver, então, com a rotação, translação, a inclinação da Terra, assim como todo o seu processo que conhecemos na climatologia. E aí nós temos então que lembrar do conceito básico de latitude, lembrar que latitude é a distância em graus da linha do Equador, portanto essa linha do Equador, e essa área vermelha nós chamamos de uma região de baixa latitude, pois ela está mais próximo à linha do Equador, né? Sendo que esse é 0 graus, e aqui pode chegar a 22 graus mais ou menos, tanto ao norte como ao sul. Passadas essas linhas vermelhas, nós temos a parte alaranjada, que seria a zona temperada. Essa região nós chamamos de média latitude. E essa média latitude vai de 23 graus a 66 graus. Já as regiões de alta latitude, elas são as regiões, portanto, que estão acima de 66 graus, chegando até 90 graus, tanto norte como o 90 graus sul. Lembrando então, só para vocês sempre associando, não precisa saber com exatidão quanto de latitude, mas é para que vocês possam sempre associar. Certo? Esse aqui seria ao norte, os demais seriam ao sul, e esse seria 66 graus ao sul. Temos aqui um resumo para vocês sobre as latitudes e quais biomas nós temos em cada uma delas. Sendo que na alta latitude nós temos a tundra e a taiga, sendo aqui representado visualmente o que seria uma taiga e a sua localização nesse mapa. Tendo aqui na média latitude, então, 5 biomas, tendo o caso aqui das pradarias, temos os desertos, e na baixa latitude nós temos, então, 3 biomas, sendo aqui a selva, né, que seria o termo utilizado para floresta equatorial, isso aqui está em espanhol, e também temos a savana, que seria outro exemplo desse bioma de baixa latitude.
E repare que um deserto polar, que é colocado aqui na região do Polo Sul, ele não estaria com um bioma, né? Afinal, ele não tem vegetação. Essas regiões mais polares, essas regiões que estão localizadas nas altas latitudes, eles acabam não tendo biomas. Então a gente chama isso também de deserto. Mas os desertos quentes são esses que estão aqui nas médias latitudes. Vamos ver agora então os dois biomas de alta latitude, a tundra e a taiga. O nosso primeiro exemplo é a tundra, cuja definição da palavra é uma tradução do finlandês tuntuna, que significa planície sem árvores. Esse bioma da tundra ele foi formado há mais ou menos 10 mil anos, sendo um bioma mais jovem da Terra. E ela possui características extremamente influenciadas pelo clima, que é extremamente frio, lembrando que é uma região de alta latitude, então o clima frio acaba dificultando o desenvolvimento vegetal. E o solo da região é um solo chamado permafrost, que está indicado aqui nas imagens, conforme nós vemos. O solo permafrost é um solo que é permanentemente congelado. E na estação mais quente ele dura mais ou menos 60 dias e a temperatura não ultrapassa os 10 graus. E a tundra só aparece com o degelo, ou seja, no período de calor. Conforme nós vemos aqui na imagem, nós temos aqui então uma camada da Terra que é ativa, que seria essa daqui, nesse GIF. Enquanto as demais partes aqui seriam a camada congelada, a camada que não dá para utilizar. Então não cresce vegetais nessa região. Então, o permafrost é uma região que é extremamente impossível de ter uma atividade econômica. Quando existe, que são essas espécies vegetais, são a taiga, que eu vou explicar no próximo slide. Geralmente não são tão possíveis assim terem em regiões bem isoladas, mas quanto mais próximo, mais afastado das áreas de alta latitude e chegando às regiões médias, aí nós temos uma taiga. Aí ela seria mais fácil. As regiões da tundra, voltando para ela, são o sul da região ártica, a Escandinávia, que pega a tundra alpina, né, que seria as regiões mais setentrionais da Europa, pega a Rússia também, conforme nós vemos aqui, pega o Canadá, que seria essa região, o Alasca, deixa eu até mudar de cor, seria essa região, e temos a Groenlândia, que seria essa daqui. E lembrando que a característica da tundra botânica seria então espécies rasteiras, como os musgos e os líquens. E as árvores, lembrando que elas não conseguem sobreviver nesse tipo de clima. E aqui nós temos exemplo então do que seria a vegetação da tundra, conforme nós vemos nas imagens. Nós temos então uma área extremamente congelada, fria, né? Aqui o permafrost, e reparem aqui que está no período de gelo, já aparecendo um pouco dessas vegetações rasteiras, e aqui nós temos os musgos e líquens, né? Lembra que líquens são fungos, então eles acabam dando nessas condições extremamente mais quentes, né? Ou sendo o oposto do período predominante da tundra. E o nosso segundo exemplo é a taiga, ou também chamada de floresta boreal. Lembrando que boreal ele tem sentido de mais ao norte, enquanto a austral seria mais ao sul. As características da taiga estão descritas aqui. São regiões que estão nas latitudes entre 50 e 60 graus norte. Os invernos são muito rigorosos e por isso tem uma queda de neve intensa.
E os verões, eles até chegam a ser quentes. A taiga ela pode ser descrita como uma floresta homogênea, ou seja, uma floresta que tem praticamente o mesmo tipo de vegetação. E qual seria essa vegetação? As chamadas coníferas. E por isso que ela também tem o nome de floresta de coníferas, que seriam o pinheiro, conforme nós mostraremos na imagem depois. E esses pinheiros, eles têm folhas acifoliadas, ou seja, em formato de agulhas. Uma coisa importante também descrever é que ela tem um solo ácido por conta dessas folhas. E existe, como atividade econômica extremamente importante, destacar a exploração da madeira, cuja madeira ela é para celulose e papel. E a principal atividade dessa exploração está no Canadá. E ela é descrita como a maior cobertura vegetal do mundo, pois ela engloba o Canadá e o continente euroasiático. Conforme nós estamos vendo aqui no mapa, nós temos aqui então a região do Canadá e pegando regiões dos continentes euroasiáticos, né? Lembrando que a tundra ela está mais ainda aonde? Ela está mais ao norte, se a gente comparar os mapas anteriores. Já então a taiga ela está mais próxima às regiões de média latitude e por isso que ela acaba sendo englobada com a maior cobertura vegetal do mundo, pois ela consegue então pegar uma grande extensão, né, dessas partes mais de alta latitude e pegando então nas regiões do hemisfério norte, o Canadá e também vários países europeus e também a região asiática. E lembrando que a característica principal da taiga é as coníferas, que são os pinheiros. Lembrando que nossa árvore de Natal ela é em formato de um pinheiro. Que evidente a nossa são artificiais, mas nos países do hemisfério norte eles realmente utilizam os pinheiros como decoração natal. Então aqui a gente consegue ver num período de frio intenso, de neve caindo, mas também tendo um verão quente. Essa região também é muito famosa por ter vários animais, né? Vamos agora para os biomas de médias latitudes, que são esses 5 que estão descritos. O primeiro exemplo dessas médias latitudes é chamado de pradarias. Esse nome, pradarias, ele é mais comum em alguns países da América do Norte, enquanto campos é o nome que se dá mais nas regiões da América do Sul. É uma vegetação baseada em gramíneas, ou seja, vegetação herbáceas de pequena estatura. Nas regiões de clima temperado e subtropical, eles têm até períodos de estiagem prolongadas muitas vezes, ou seja, algumas secas. Mas as pradarias, quando comparadas a um outro que é bem parecido com eles, chamado estepe, as pradarias são muito mais úmidas. E elas são excelentes para cultivos agrícolas. A localização dela também é em várias regiões. Elas ocupam as planícies centrais dos Estados Unidos e o centro-sul do Canadá. No Brasil, temos aqui os pampas gaúchos, conforme nós acabamos chamando. Então, quando a gente fala dos biomas dos pampas, estamos falando então dos biomas dos campos. E temos também na região da Rússia, da Hungria e da Ucrânia, conforme nós vemos nessa imagem. E na região da Ucrânia, principalmente, eles têm o chamado solo Chernozem, que nós vimos que é um solo
negro extremamente fértil. E aqui temos imagem do que seria então a visão das pradarias, né, que nós vemos, portanto, as herbáceas. E não há uma vegetação como árvores, por exemplo, e assim por diante. São vegetações pequenas. E temos aqui as estepes, que é um tipo de vegetação parecido com as pradarias, sendo marcada então por gramíneas, né? Tendo uma espécie então herbáceas como predominante. E ela é uma vegetação de uma área de transição que alguns colocam entre florestas e também savanas, podendo ocorrer então na proximidade dos dois, e com desertos. Esse é o essencial. Proximidade com desertos. Tanto é que esse tipo de vegetação é chamado de vegetação de bordas de deserto. E são regiões que são mais frias do que as regiões que vão ser de florestas ou savanas e dos desertos, e são secas. E a secura pode ser um fator da maritimidade. Pode ser, então, as correntes marítimas trazendo uma secura maior. A comparação que tem estepe e pradaria é que estepes, conforme nós colocamos aqui, é que ela tem uma menor vegetação. Tanto em questão de altura das gramíneas. Aqui nas estepes elas são menores. E outro fator extremamente importante é que é uma região seca. E a proximidade, então, com as áreas de transição de desertos. Outro fator importante também, muitas vezes, é que essa região pode, de áreas de estepe, ter barreiras montanhosas, o que aí muitas vezes acaba dificultando os ventos úmidos na região, né? Como nós temos, então, na localização aqui, nos Estados Unidos, e temos nessa região, que tem muitas barreiras montanhosas. E as regiões mais comuns são, então, temos os Estados Unidos, temos a Mongólia, que fica na Ásia, a China, a Sibéria, que fica na Rússia, e também temos próximo ao deserto da Patagônia, né, que fica nessa região aqui mais ao sul do mapa de vocês. E essa é a região que tem uma grande atividade agropecuária, e aí mora um perigo. Se essa intensa atividade agropecuária for de forma inadequada, as gramíneas não conseguem se recuperar com o processo então de pisada do gado e o gado também comendo, o que pode provocar o que a gente chama de desertificação, né, que seria então um processo de degradação do solo, fazendo com que ele fique menos produtivo, menos fértil. E uma região muito preocupante na geografia é sempre chamada Sahel. Se a gente reparar aqui no mapa, nós temos o deserto do Saara e aqui nós temos a região da savana. E aqui, próximo à latitude zero, nós temos a vegetação equatorial, né? Então, por isso que a gente coloca sempre que ela é uma área de transição entre algumas áreas de floresta equatorial, savana e aqui o deserto. E aqui é uma região que está sofrendo esse processo de desertificação. E essa seria a imagem, então, da desertificação que vem ocorrendo na região da África. E temos aqui o visual do que seria, então, as estepes, né? Tendo aqui, então, gramas, pequena estatura, regiões, então, mais frias e secas, em áreas de transição entre florestas ou savanas também. Continuando com as regiões de média latitude, nós temos o bioma desértico, que cobre 1/5 da superfície terrestre.
São regiões de média latitude, sempre lembrando, muito importante, que ela também tem a ver com as correntes marítimas mais frias. Isso tem a ver com o clima, conforme nós vimos. São essas regiões, então, de média latitude. Em que justamente nós temos ventos mais secos. E essa região, então, vai ter uma vegetação escassa, com pouca ou sem nenhuma chuva. Lembrando que existe uma diferença entre clima árido, ou também vegetação árida, e o chamado semi-árido. Sendo que o árido é muito mais seco, e são aqueles que chovem menos de 250 milímetros, enquanto o semiárido ele chove até 500 milímetros. Essa região é marcada com solos pobres e pedregosos ou arenosos, né? Então, ou seja, pode ser um solo pobre ou pode ser um solo com pedras ou rochas ou com areia, que aí esse é o clássico a visão que nós temos de desertos, né? Como o deserto do Saara, por exemplo. E são plantas xerófitas, plantas adaptadas à seca. E também tem predomínio de herbáceas, né? Tendo aí o caso então de gramíneas. Em algumas regiões, dependendo como semiárido, pode ter os arbustos ou cactáceas como nós conhecemos. Mas aqui estamos tratando mais do clima ou do bioma árido. Aqui temos 3 imagens de desertos. Aqui são solos pobres. Aqui seria o arenoso. E aqui o com pedregulhos. E aqui nós temos espécies xerófitas, né, que existem então nas regiões áridas que nós conhecemos como cactáceas. Né? Os cactos são fatores então importantes também de regiões. Ou outros exemplos que nós temos. E aqui são oásis, que ocorrem nessas regiões desérticas, em que ocorrem algumas regiões de chuvas, em que essa água então fica filtrada nesse monte de areia. E aí com o vento tirando então essa areia, acaba surgindo essas visões de oásis, que para muitos é uma miragem, que no meio do deserto encontrar então água disponível é um fenômeno muito raro de ocorrer. Outro exemplo de médias latitudes é as florestas temperadas. E a característica das temperadas é as árvores ou folhas caducifólias ou decíduas, que são aquelas folhas que mudam de cor. Ou seja, são aquelas folhas que acabam então caindo, né? São uma característica muito importante para entender. Essa região onde há florestas temperadas, de climas temperados, elas são regiões que foram densamente povoadas. Então, são as regiões onde mais tem concentração populacional. E elas têm um desmatamento intenso, então, por conta desse povoamento. Outro fator é por conta de serem regiões férteis. E isso, então, acaba contribuindo para que houvesse um maior número de desmatamento. No período de frio é quando ocorre então a queda das folhas, né, que seria no outono. E a principal localização das florestas temperadas é o oeste e o centro da Europa, o leste da Ásia, leste dos Estados Unidos, e tendo também algumas regiões até
na Patagônia. E aqui nós temos o exemplo, então, desse tipo de decíduas ou caducifólias que tem, então, essa coloração muito interessante, ficando mais avermelhado, e aí depois ela seria o ponto que cairia. E o visual é muito importante, essa demarcação desse tipo de vegetação, em que nós vemos os tons bem diferentes, e dá um destaque, então, muito interessante e chamativo dessas florestas temperadas. E aqui nós temos outro exemplo de uma imagem sobre as decíduas, mostrando então as estações do ano em uma mesma região. Para que você consiga ver o visual que fica, então, essa diferença desse bioma da floresta temperada. E aqui essa imagem seria na Patagônia, na Argentina, mostrando então que também na região do hemisfério sul temos florestas temperadas. Mas essas regiões, lembrando então, ainda tem um pouco mais de chuva, não são tão intensas, e a gente vê então uma grande variedade de vegetação. Temos aqui o bioma mediterrâneo, em que nós temos esse nome por conta dos países que têm esse tipo de bioma que estão no mar Mediterrâneo, que fica no sul da Europa e pega aqui o norte da África e o oeste da Ásia. Mas ela também aparece em outras partes do mundo, conforme nós mostramos aqui. Ela aparece no oeste da América do Norte, no sul da Austrália, no litoral do Chile, no sul da África do Sul também, enfim, entre outras regiões também, conforme nós já destacamos aqui. O clima mediterrâneo é muito importante entender que ele é o inverso do tropical. Enquanto o nosso verão ele é quente e úmido, o clima mediterrâneo ele será seco. Enquanto o inverno nosso é um inverno frio e seco, o inverno mediterrâneo ele é um inverno suave e chuvoso. Então reparem como o clima mediterrâneo ele é o inverso do clima tropical. E aí, continuando com os exemplos, nós temos aqui então que é um tipo de vegetação arbustiva ou por bosque de árvores, né, de folhas duras, caules lenhosos e raízes profundas. Tem as espécies de plantas chamadas suculentas, que são plantas que acumulam água, né, justamente por conta desse verão muito quente e seco. E na região do Mediterrâneo, a vegetação de arbustos tem nomes específicos, como os maquis e garringues. Né? Os maquis são formações bem fechadas que crescem em solos silicosos. E os garringues são formações bem abertas encontradas em solos de calcário. Isso aqui é só para você ter uma ideia dessa diferença. E na Austrália, as espécies dominantes dos bosques, né, são árvores do gênero Eucalyptus. E o chaparral, que é esse outro nome que aparece, é o nome que a vegetação recebe na Califórnia. Então repare como tem nomes diferentes para cada região. Maquis e garringues é na região da sul da Europa e norte da África.
No oeste da América do Norte, nos Estados Unidos, é chaparral. E no sul da Austrália, de eucaliptos. E no Chile, predomina também essas espécies de eucaliptos também. E a imagem que nós temos, então, do que é maquis e garringues, nós temos, então, esse exemplo, maquis e garringues. E aqui nós temos, né, caule lenhoso, ou seja, como o nome diz, para fazer lenha. Quando tem essa parte grossa que nós temos, né? E é duro, são bem resistentes. E agora vamos para os biomas de baixa latitude, que é a floresta equatorial e floresta tropical, que são praticamente iguais, tá, gente? Só existe uma diferença maior, que a equatorial tem uma maior quantidade de raios solares e de chuva também. Já a floresta tropical, ela vai ter um menos quando comparada à equatorial. E as savanas. Juntando então floresta equatorial e tropical, que elas também têm outros nomes, né, como floresta superúmida, olha o nome como diz, superúmida, ou tropical, que é chamado também de úmido. Então vejam só a maior diferença. Esse tipo de florestas, elas são heterogêneas, ou seja, elas têm uma grande quantidade de diversidade vegetal. Ela é diferente, então, por exemplo, da taiga, que a taiga é uma vegetação homogênea. As espécies vegetais da floresta equatorial e tropical são perenes, ou seja, elas são diferentes daquelas decíduas. Elas são folhas permanentes, elas não caem, porque elas têm, então, uma grande quantidade de água ao longo do tempo. São folhas latifoliadas, ou seja, folhas largas, grandes, e tem uma biodiversidade elevada. E aí uma observação é a comparação da floresta equatorial com a Mata Atlântica, em que a equatorial ela vai ter 1000 vezes mais biodiversidade do que a Mata Atlântica. Mas as duas florestas, né, podemos dizer, elas têm uma grande biodiversidade quando comparada à taiga, comparada à tundra, comparada aos demais tipos de biomas. Então ambas têm grande biodiversidade, sendo que uma diferença entre elas é que a floresta equatorial tem muito mais. Elas têm características de solo, latossolos lixiviados, né? Ou seja, solos profundos com nutrientes removidos, por conta, então, muitas vezes matéria orgânica, muita decomposição, e aí com a chuva intensa, acaba provocando então a retirada desses nutrientes, o que faz com que o solo não seja tão fértil assim, lembrando que a natureza precisa de um equilíbrio. E aqui você tem muita matéria orgânica, isso acaba sendo muito complicado. Essa região tem biomas delimitados pelos trópicos. Se a gente reparar então a localização deles pelos trópicos, né, de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul, e também ela é cortada pela linha do Equador. Então a gente consegue identificar onde que está localizado as regiões chamadas equatoriais, que vai englobar então a floresta amazônica, floresta indonésia, floresta do Congo, que são equatoriais, enquanto para nós aqui no Brasil, além da floresta equatorial, nós temos a Mata Atlântica, que nós falaremos melhor na próxima aula sobre as características desses biomas do Brasil. Outra diferença importante é que a floresta equatorial ela é mais fechada do que a Mata Atlântica, né? Tanto que a Amazônia, por exemplo, é difícil de você conseguir adentrar ela. Já a floresta tropical ela é mais fácil. E como exemplo dessa biodiversidade, nós temos aqui então a floresta equatorial tropical, com a sua heterogeneidade, folhas perenes,
também latifoliadas, e entre outras características que também vamos abordar na nossa próxima aula. Temos aqui as savanas, que são formações típicas de regiões de clima tropical, né? Ou seja, verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. E existem vários tipos de savana, e elas são praticamente caracterizadas como herbáceas, ou seja, gramas, e arbustivas, né, com poucas árvores, e quando tem essas árvores são com troncos retorcidos. Em região com maior chuva na savana, você tem uma maior quantidade de erosão, ou seja, você tem então essas regiões propícias a sofrerem maior erosão. Tem raízes profundas, extremamente ramificadas, né? Ou seja, imagina que isso aqui é uma raiz, a ramificação é por conta dessas ligações que vai ter as raízes. E elas são bem profundas, então isso permite que elas busquem água nas regiões mais profundas. E ela está tanto na América do Sul, na África e na Austrália, sendo que no Brasil nós temos o cerrado como exemplo de savana. Lembrando que savanas existem vários tipos diferentes de nomes, enquanto aqui na Colômbia, por exemplo, na Venezuela, elas são chamadas de llanos. E para nós, chamadas de cerrado. Ela fica também entre os biomas da floresta tropical e dos desertos. Então, ela é um grande fator de preocupação. Na região da Índia, ela é chamada de jungle, né? Selva. Na Austrália, tem ali eucaliptos. Enfim, cada região tem um nome específico, mas savana ela é mais conhecida na África, onde tem muitos leões, zebras, girafas, gazelas, entre outros animais. Então ela tem muita diversidade animal. Já o cerrado brasileiro não, quando comparado à savana, ele tem uma menor diversidade animal. E elas são semidecíduas, folhas largas, maior flora e menor fauna, quando comparado à savana. E aqui temos o exemplo clássico da savana, né? Aqui as zebras, e a imagem então de mistura de herbáceas e arbustos. E aqui nós temos as árvores quando tem com os troncos retorcidos, cascas grossas, entre outras características também marcantes. Falta apenas um tipo de bioma para falarmos, que é o bioma das montanhas, que na verdade a gente já viu o que seria exatamente. E é importante então lembrar das divisões dos biomas pela latitude e pela altitude. Lembrando que a altitude é em relação ao nível do mar, e a latitude seria o que nós já conhecemos como a distância em graus da linha do Equador. Aqui nós temos a altitude e aqui nós temos latitude nesse gráfico. E muitas imagens já parecidas caíram em vestibulares, então é importante saber e entender como interpretar esse gráfico. Aqui nós temos da altitude para a alta e aqui destinado para a baixa. E da latitude nós temos aqui então da linha do Equador, quanto mais próxima essa região, mais próxima da linha do Equador, ou seja, 0 graus de latitude, enquanto aqui nós temos as regiões polares, né, que aqui o logo acaba atrapalhando, mas seria de 90 graus norte ou sul. E reparem comigo aqui no laser. Nas regiões do Equador, com baixa altitude, nós temos então as florestas tropicais.
À medida que nós estamos próximo do Equador, mas com uma altitude maior, florestas temperadas. E aí, quanto maior a altitude, taiga. Repare então que nós temos uma relação muito importante e precisa sobre a relação dos biomas e vegetação com a latitude e com a altitude também, que ela vai ter o mesmo fator, né? Lembrando que quanto maior a altitude, mais frio será. Já em região a baixa altitude, mais quente. Então, isso é fundamental lembrar que nós temos características semelhantes. Então, nas regiões mais altas, gelo e neve. Já, agora, quando você vai diminuindo, você vai ter as demais vegetações. E isso é fundamental que vocês vejam, como tem muito a ver também com a localização, né? Sendo aqui a parte mais extrema, gelo e neve, depois a tundra, que tem a vegetação rasteira durante o degelo, a taiga, que seria entre tundra e as regiões de média latitude, e aqui temos as regiões de média latitude. E aqui a de baixa latitude. Fechando então o exemplo dos biomas, nós temos aqui o bioma da montanha, né, que na verdade é mais uma vegetação. Elas têm aqui espécies vegetais chamadas orófilas. São adaptados à altitude, lembrando que essas regiões então têm baixa pressão atmosférica. Dependendo também, elas podem ser mais secas. E por isso que é importante entender então esse esqueminha que está aqui. Acima de 3.000 metros de altitude, não tem vegetação. Já abaixo de 3.000 metros de altitude, nós temos então, pela ordem, né, dependendo da região, tundra, taiga, floresta temperada, e depois temos os demais exemplos, né? Então isso continua. Lembrar que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E aqui nós temos exemplo, então, de regiões altas, com aqui a taiga e aqui a floresta temperada. E em regiões extremamente altas, ela não tem vegetação, pois ela vai ter neve permanente. E aqui um exemplo das regiões mais altas que nós temos é a Himalaia, né, que podem chegar em mais ou menos a 8.000 metros de altitude. E essa região do Himalaia, que fica entre a Índia e a região da China, da Rússia mais ou menos, nós temos então as regiões mais altas, onde tem o Monte Everest, entre outros. E aqui nós temos um vídeo mostrando a visão das pessoas que têm com as regiões das montanhas do Himalaia, tendo, portanto, neve permanente. E muitas regiões, né, aqui mostra as regiões mais altas, acaba tendo, às vezes, o período mais quente, o degelo dessa neve, que não acaba derretendo totalmente, mas que dá origem aos rios. Então, reparem aqui no mapa que ele mostra os rios. Isso tem tudo a ver, então, e é importante destacar a relação, e por isso que essa região é bem disputada também, algumas regiões, entre a Índia e a China. Outra imagem muito importante a destacar são aqui os biomas do mundo, em que nós temos aqui, então, a relação da precipitação, né, aqui sendo o mais úmido, e aqui o mais seco. Nós temos aqui a redução da temperatura, né, sendo aqui o mais quente, e aqui o mais frio. A floresta pluvial que ele fala seria a floresta equatorial ou floresta tropical. Reparem aqui que nós temos justamente muito mais úmido e muito mais quente. Já se a gente vem diminuindo a temperatura, mas é muito úmido, temos as florestas decíduas, que são aquelas florestas temperadas. E aí, se você ainda tem menos temperatura e ainda uma grande umidade, as florestas coníferas. Repare então que a questão da umidade é um fator muito importante para a criação de formações arbóreas, formações florestais. À medida que você vem diminuindo a quantidade de chuva,
você diminui então essa diversidade vegetal e o tamanho delas. E aí você pode ter então os demais exemplos, como chaparral, campos, vegetação arbustiva, savana. E aí depois você vai ter os demais tipos que são extremidades, né? E lembrando que quanto mais frio for, e aí praticamente independe da precipitação, você vai ter a tundra. E aí, nas regiões mais polares, os desertos frios. Enfim, esse aqui é importante também, esqueminha, vocês analisarem, pois ele pode cair no vestibular. E há milhares de representações desse tipo nos vestibulares. Como o vídeo ficou um pouco extenso, eu vou separar então esse vídeo, acabar aqui com o conteúdo, e no próximo vídeo eu vou fazer os exercícios.